percebeu, porque não é só sobre automobilismo, nem sobre uma corrida, nem mesmo sobre contratos milionários. É sobre poder, é sobre quem realmente manda e quem apenas parece mandar. Você acha que a Ferrari é dona do próprio destino? Pense de novo, porque o que está por trás desse contrato de Hamilton pode mudar tudo em 2027 e não apenas para ele. Quando um nome como Lewis Hamilton entra na Ferrari, a narrativa oficial é sempre a mesma: tradição e talento se encontraram. A imagem perfeita para as câmeras. O homem que quebrou barreiras na Fórmula 1 se juntando à equipe mais icônica da história. Mas por trás dos sorrisos, há papeladas assinadas com cláusulas que ninguém quer que você leia. Cláusulas que não são apenas números, são códigos. Códigos que definem quem manda e quem obedece. E aqui está o ponto que quase ninguém comenta. Existe uma possibilidade real de que, em 2027, Hamilton não esteja apenas dirigindo para a Ferrari, mas controlando a narrativa dentro dela. Isso não é comum. Isso não é só mais um piloto com voz ativa. Isso é estrutura de poder se invertendo. Você percebe a gravidade disso? Estamos falando de uma marca que, por décadas, tratou pilotos como peças substituíveis. Agora, uma dessas peças pode ter o direito de decidir se continua ou não. E o que é pior, com a equipe praticamente de mãos atadas. Por que isso é tão grande? Porque a Ferrari não é apenas uma equipe, é uma instituição italiana, é política nacional, é orgulho cultural, é um símbolo que vai muito além do asfalto. Um piloto com poder sobre ela é como um jogador de xadrez que de repente pode mover as peças do adversário. E você sabe o que acontece quando alguém desafia uma velha ordem? Os guardiões dessa ordem reagem, sempre reagem. E aí entra a parte que eles não querem que você entenda. Contratos desse tipo não acontecem no vácuo. Eles são fruto de negociações que envolvem advogados, assessores de imagem, diretores de marketing e interesses externos. Hamilton não é apenas um piloto rápido. Ele é um nome que carrega consigo causas, pautas, posicionamentos. Ele é uma marca que fala de representatividade, de mudança, de justiça social. E isso incomoda muita gente dentro de estruturas como a Ferrari. Não por discordarem dos ideais, mas porque cada fala, cada gesto, mexe no controle da narrativa. Sabe o que é pior? Quando essa narrativa começa a incomodar, as reações não são explícitas. Ninguém vai dizer na coletiva: não gostamos que Hamilton fale sobre isso. Não. Eles vão sorrir, aplaudir, postar fotos no Instagram e trabalhar nos bastidores para limitar o alcance dele. É assim que se mantém o controle. A mesma estratégia usada por governos, corporações e elites: elogiar em público, minar em privado. E não pense que o esporte é imune a isso. Olhe para outros casos. Ayrton Senna desafiando dirigentes da FIA nos anos 90, Colin Kaepernick ajoelhando-se na NFL e sendo varrido dos campos, Naomi Osaka falando sobre saúde mental no tênis e sendo pressionada. O padrão se repete. Quando a voz do indivíduo começa a ameaçar o sistema responde. E na Fórmula 1, o sistema veste vermelho, preto, prata, mas é sempre o mesmo. Agora imagine o que significa para 2027, se essa cláusula permitir que Hamilton decida seu próprio futuro, sem depender da Ferrari. Ele terá algo que poucos pilotos tiveram: autonomia real. Isso pode significar uma saída repentina, pode significar pressão por mudanças internas, pode significar simplesmente um recado: eu não dependo de vocês. Vocês dependem de mim. E isso, para uma instituição que sempre se viu como o centro do universo, é quase uma ofensa pessoal. Mas por que só agora essa informação começa a circular? Porque é assim que se joga esse jogo. Eles guardam as cartas mais sensíveis até o momento certo. Controlam o fluxo de informações para que o público só saiba o que for conveniente. E quando você finalmente descobre, já é tarde demais para mudar o rumo. Você percebe isso? Não é sobre você ser fã da Ferrari ou de Hamilton. É sobre você estar assistindo a uma disputa de poder disfarçada de corrida de carros. E no meio disso tudo, existe um detalhe que ninguém está falando. 2027 não é apenas um ano qualquer. É um marco potencial para grandes mudanças na Fórmula 1. Novos regulamentos, novas regras de motores, novas alianças comerciais. É a oportunidade perfeita para redesenhar o mapa do poder. E se Hamilton tiver liberdade nesse momento, ele pode ser a peça que derruba o tabuleiro inteiro. Agora pense comigo, o que a Ferrari tem a perder? Dinheiro? Imagem? Não. O que eles realmente têm a perder é controle.
Controle sobre a narrativa, sobre a hierarquia, sobre a capacidade de decidir quem entra e quem sai. Se um piloto conseguir minar isso, mesmo que de forma sutil, a estrutura começa a rachar. E quando uma estrutura desse tamanho racha, não é fácil consertar. Você pode estar pensando, mas Hamilton não faria isso, ele é um profissional, ele quer vencer com a Ferrari. Sim, ele quer vencer, mas querer vencer e se submeter cegamente não são a mesma coisa. Pilotos de elite jogam em dois tabuleiros, o das pistas e o dos bastidores. E muitas vezes as vitórias mais importantes acontecem longe das câmeras, em salas fechadas, durante conversas que nunca serão divulgadas. E é aí que mora a verdadeira tensão. O que acontece quando um símbolo da mudança se instala no coração de uma instituição que, historicamente, resiste à mudança? Isso não é uma pergunta sobre corridas, é uma pergunta sobre sistemas, sobre como estruturas de poder lidam com elementos que não podem controlar completamente. Você percebe como isso vai muito além da Fórmula 1? É sobre o que acontece quando o indivíduo começa a ter mais voz que a própria máquina que o sustenta. É sobre como a elite reage quando alguém joga com as mesmas armas que eles sempre usaram. É sobre como, mesmo no mundo moderno, a luta ainda é pela mesma coisa de sempre, quem manda e quem obedece. E quando 2027 chegar, talvez o que você verá na TV seja apenas um carro vermelho cruzando a linha de chegada, mas, nos bastidores, poderá estar acontecendo a maior batalha política que a Fórmula 1 já viu. Não entre equipes, mas entre um homem e uma instituição. E, como em toda batalha desse tipo, a questão não será apenas quem vence, mas o que estará em jogo quando a poeira baixar. A pergunta que fica é simples e, ao mesmo tempo, assustadora. Quem estará no comando quando tudo isso acabar? Porque se Hamilton realmente tiver esse poder, talvez a Ferrari nunca mais seja a mesma, e talvez seja exatamente isso que eles mais temem. O que você acha disso?